vocês podem ver, no caso aqui, o que a gente estava, como é que a gente estava, né, no mês 13 de 2018, com 88 cadastros, e no mês 13 de 2019, com 526 cadastros. Então, a gente teve um pulo aqui gigantesco de cadastros, né, um crescimento gigantesco, né, acima do que a gente até estava esperando. E aqui eu vou mostrar para vocês como é que a gente fez tudo isso. Vou tentar fazer um vídeo rápido, fazer uma explicação rápida para vocês aplicarem essas coisas na empresa de vocês a partir de hoje também, já começar a aplicar essas mudanças, tá? Que são coisas fáceis e coisas que são mais complicadas. A princípio, eu vou mostrar para vocês como é que a gente planejou e o que foi, enfim, até o Planet, as coisas que a gente fez, tudo para poder começar, e depois vou mostrar para vocês quais foram as estratégias, né? Então, a gente começou um planejamento, aqui a gente mais ou menos pensou como é que ia fazer a questão do site, como é que ia montar o fluxo do caminho do usuário, para ele entender a ferramenta, para depois querer fazer o cadastro, porque também a página de vendas ela é muito importante para o usuário, não adianta só fazer de qualquer jeito lá, sem entender como é que o usuário realmente vai querer, a gente tem que convencer ele a comprar, né, no final de tudo, né? A gente quis ter um planejamento aqui, alguns nomes, algumas personas, né, que a gente pensou. Aqui são exemplos só de personas, mas a principal que aconteceu, a gente pegou algumas pessoas que a gente entendeu que eram os públicos-alvos que a gente tinha, e a partir disso a gente pegou e montou essas personas, montou pessoas, pegou nomes, enfim, colocou. Aqui só são exemplos, tá? Não são as duas que a gente pegou, até estava na lista anterior, tinha alguns nomes, enfim. Teve algumas pessoas que deram certo, algumas pessoas que deram errado, mas a gente montou isso. E uma das coisas legais, já uma dica para vocês do porquê da montagem da persona, é legal porque vocês vão fazer o quê? Vocês vão ignorar como se fosse o nome, mas vão ver a função, a idade, essas coisas, vocês podem utilizar ela ali. Aqui é um exemplo de um anúncio onde a gente utilizou a persona. A gente vai dizer, eu quero só pessoas com essa idade, com essa localização, com esse tipo de correspondência, tipo, no caso aqui que são empregadores, ou que tem tal cargo, enfim, é aquela persona, mas sem o nome, e ela mais, tipo, explorada aqui para que eu quero mostrar essas propagandas para essas pessoas aqui, né? Aqui foi uma questão da montagem, da estratégia que a gente ia montar, colocar, enfim, que isso a gente só estava no papel, depois a gente passou tudo para a ferramenta, né? Tudo que a gente ia fazer, se a gente ia fazer blog, a gente ia fazer grupos, como é que ia fazer, que iam fazer postagens, enfim, tudo ia fazer e-book até vai sair daqui um tempinho, ele está quase ficando pronto nesse sentido também. O nosso e-book a gente vai fazer de valor ou com vários e-books ou um e-book muito grande, então, por isso está demorando um pouquinho para sair também, mas ele vai estar saindo, né? Aqui algumas melhorias que a gente olhou quando a gente também estava trabalhando, que a gente teve a primeira versão e a segunda versão, que a gente fez umas melhorias de layout, depoimentos de clientes, muito importante, no caso, né, aparições em blogs e mídia, enfim, a gente começou a fazer coisas assim, né, coisas que causariam mais impacto, depois a gente foi fazendo as outras coisas, né. Aqui foi numa consultoria, enfim, que a gente levantou também algumas outras coisas que dava para melhorar, né, coisas que iríamos melhorar, enfim, como é que a gente ia estar fazendo. Existe um método que a gente está começando a usar, também a gente até tem um livro aqui, o método Ask, né, um método de pergunta, que é fazer algumas perguntas e a partir delas, né, conseguir entender o público e às vezes entender o que a gente tem que fazer para construir relacionamento com esse cliente para conseguir estar convencendo ele de comprar. Então, às vezes fazer uma pergunta e saber fazer a pergunta e entender a pergunta é muito importante, porque aqui a gente vai conseguir entender o que tem que fazer de conteúdo para esse cliente, né? Aqui algumas coisas que a gente fez aqui de definição de estratégias, coisas que a gente acabou alterando, enfim, fazendo, o que era o principal no nosso caso, para a gente conseguir mais cadastro, a gente fez um plano free bem mais básico, com os 30% de opções que tem na ferramenta, e dentro desse plano free, enfim, a gente consegue mais cadastros, mais leads, e a partir daí a gente consegue converter mais esses usuários, que é pouco em usuários pagantes, ou às vezes até em consultores pagantes, que a gente tem dois modelos de negócios dentro do plano. Aqui é toda a estratégia, a gente colocou em prática, colocou tudo aqui, enfim, a gente montou todo o nosso diagnóstico, a gente montou os planos de ações, a gente colocou todas as coisas, tudo que tinha que acontecer para realmente a coisa andar ali dentro. A gente não só fez a estratégia, como também utiliza dela, né? A gente monta toda ela, ela está toda também dentro do software. Então a gente montou toda a estratégia, colocou em prática e começou a fazer. Como é que a gente fez? O principal, fazendo campanhas de inbound marketing, né? Essa é uma palavra que já todo mundo conhece, já está ouvindo bastante, seria também marketing de conteúdo, né?
e outras coisas também. Mas aqui vou mostrar para vocês agora nos próximos slides cada coisa que a gente fez, cada coisinha que foi legal, que deu resultado, que fez o nosso crescimento. Se a gente for olhar aqui, vocês vão olhar aqui, até aqui o crescimento que aconteceu aqui, ele foi bem diferente. No caso, foi um crescimento muito bom. Se for comparar aqui com os gráficos aqui, até esses últimos meses, o crescimento comparado, ó, com 2017, ó, 2018, depois 2019, no caso, né? Então tem exemplos aqui que dá para ver também que o nosso crescimento igual ele está crescendo, né? Tá? A gente está conseguindo subir mês a mês, né? A primeira coisa que a gente fez foi inbound marketing, né? Marketing de conteúdo. Dentro do nosso, a gente criou um blog dentro do site, dentro desse blog a gente faz conteúdo. Mas existe uma estratégia que é legal para a questão do conteúdo, que não adianta a gente só fazer a questão da postagem e deixar ela lá. A gente tem que fazer algumas coisas como se foi aqui. A gente fez alguns impulsionamentos com aquele foco naquele público, mostrando a postagem. O que faz uma empresa em consultoria? Focando a questão do consultor, onde ele faz cair dentro do site, onde tem muita informação de valor, né? E onde a gente tem alguns CTAs para esse cliente, mesma coisa do vídeo, falando do como fazer um planejamento estratégico, né? Fazendo cair dentro desse local, e aqui a gente tem alguns gatilhos, alguns CTAs, né? Que é o quê? O primeiro é entrar no grupo lá do WhatsApp, então esse é o consultor que vou querer entrar no grupo para conversar, enfim, tirar dúvidas, enfim. O próprio link para o Planet, para ele se cadastrar e usar a solução, né? Esses funcionam muito com o consultor. E dentro do texto, para quem acaba lendo, também alguns links para fazer ele clicar lá e tentar, daqui a pouco, se cadastrar dentro da ferramenta. Então, essas alterações já começaram a surtir grandes efeitos. E são pequenas coisas que são feitas. Dá trabalho fazer? Dá trabalho montar um blog? Dá trabalho criar conteúdo? Dá. Mas deixa que o redator faz, deixa que, enfim. Isso tudo é feito e a coisa vai andando. Mas, como eu disse, tem que ter uma estratégia, né? Não adianta fazer qualquer coisa de qualquer jeito aí, né? Outra coisa que a gente fez também, algumas questões também, foram vídeos, né? Que é como fazer um mapa estratégico BSC, foi um vídeo, já tem um pouco mais de 4.000 visualizações. Dentro desse vídeo que eu coloquei, ele se posicionou bem lá dentro do YouTube, tem uma descrição e também um link para a pessoa se cadastrar aqui, ó, entra lá no Playlist, né? Você pode também se cadastrar lá dentro do Playlist, né? E o pessoal até pega qualquer ferramenta, eles pedem, né? Tipo, na descrição são essas ferramentas, né? E também aqui uma de Growth Hacking, né, se vocês querem fazer. Eu entrei dentro dos vídeos de algumas pessoas que falam sobre isso e são influentes sobre isso. E eu até botei lá no comentário de um dos vídeos dessas pessoas, ó, olha só que legal isso aqui, né, para fazer esse... É uma sacada legal e não custou quanto tempo para mim? Custou 5 minutos ter que encontrar os vídeos, enfim, fazer, tipo, ó, se me permite fazer um comentário, ó, os empresários consultores foram organizados por planejamento estratégico no Planet, que é um software que tem até a versão gratuita. E aí o cara até comentou, né, o José Antônio Rosa, que é referência sobre esse assunto. Vou dar uma olhada, cara, o Diego. Falou que a versão é gratuita, já estou gostando, né? Mas na verdade, para mim, já não preciso, né? Porque hoje sou de um homem só, mas certamente poderia indicar que eles ali alunos, abraços, né? O que acontece? Ele, além disso, tudo bem, ele falou, vai indicar, mas fica aparecendo dentro dos comentários do vídeo, porque quando eu estou vendo um vídeo, às vezes a pessoa vem e olha os comentários, e às vezes acaba olhando os comentários, ou faz algum comentário, e nesse comentário ele consegue ver que tem essa solução, e até uma resposta dele, né, que ele fez uma resposta, olha, tem umas pessoas, enfim, que deu uma curtidinha, né, eu curti, mais uma pessoa também curtiu, enfim, e, enfim, isso é uma estratégia. Além de vídeo, também está comentando ali dentro desses vídeos, né? E não custa nada fazer isso, tá? Então, isso é uma outra estratégia que funciona muito bem. Fazer vídeo, dá trabalho fazer vídeo? Dá um trabalhinho, mas é uma coisa que precisa ser feita também, é legal. Né? Feiras e eventos são coisas que a gente também focou muito em 2018. A gente participou do Gramado Summit, participou de pitches em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, a gente fez várias coisas, enfim, para mostrar a ferramenta, para falar, para validar. Todos os pitches que a gente fez, todas as coisas que a gente fez, foi tudo para validar, para entender e também para mostrar, né? A feira também foi muito legal, teve retornos nessas feiras, então não adianta só estar lá no online, a gente fez algumas coisas também no offline, que foi legal, e deu um bom retorno, um retorno bem interessante para a gente aqui nesse sentido, né? Nas redes sociais, a gente também trabalha a questão das redes sociais. A gente fez algumas coisas aqui, algumas postagens, como eu disse, algumas postagens justamente para as pessoas
e clicarem, caírem lá dentro do blog, enfim, verem as informações, né, faz o consultor empresarial, o que faz, enfim, todas as questões a gente também usou redes sociais, aqui LinkedIn, né, eu coloquei uma postagem lá no LinkedIn, a gente bota algumas postagens dentro do LinkedIn e dentro do Facebook, são duas redes sociais, para a gente muito mais foco no LinkedIn, porque é mais lá o foco, mas a gente também deixa lá o Facebook, é legal também. Agora a gente também tem Instagram, faz pouco tempo a gente começou a fazer também Instagram, que também parece ser interessante. E por aí vai, a gente está disseminando e está trabalhando em vários canais. As redes sociais são importantes pela questão da lembrança, não é a venda no momento, mas é o posicionamento que a gente está fazendo, né? O Google Ads, né, e orgânico, então hoje se a gente vai lá e procura software de planejamento estratégico, a gente aparece aqui entre os principais concorrentes, então a gente está muito bem posicionado na primeira página, né, o Google para a nossa palavra-chave principal, para o nosso negócio principal que a gente entendeu que tem que ser. Se a gente for procurar para os vídeos também, a gente está junto ali com os principais concorrentes, também a gente está mostrando ali, é muito importante, né, tem muitos resultados. E também a gente tem a questão do Ads, né, que é pago, a gente também tem a questão do pago, então a gente faz aqui que só um exemplo do que aconteceu, tipo assim, no último mês aqui, né, que a gente está atuando com o AdWords, no caso aqui, a gente está fazendo uma campanha mesmo questão de consultoria, uma para software de planejamento, né, que então também a gente anuncia, faz os anúncios pagos, recebe cliques e visitas, querendo ou não, essas visitas estão caindo lá dentro do site, estão aumentando a questão dos cadastros, estão aumentando a questão dessa conversão. A gente poderia gastar muito mais até, fazer muito mais, que agora a gente deixou a campanha mais elaborada. A gente, claro, tem alguns detalhes que tem que melhorar a questão comercial para depois evoluir mais ainda aqui, mas é um outro detalhe. O orgânico, né, do Google, está mostrando no Google nos resultados de pesquisa, não só do Google, dos outros buscadores, mas do Google, e também de forma paga, é muito importante. Isso também não dá para esquecer, que a gente começou a fazer também, foi começar também a fazer esse crescimento, né? E agora a pergunta, que é uma pergunta final, qual que é o maior desafio para a sua empresa em 2019? Né? Qual que é o principal desafio para vocês em 2019? Né? Crescer, organizar, vender mais? O que é que vocês precisam? Né? Qual que é a coisa que vocês mais vão precisar? Vamos pensar, vamos colocar isso tudo em prática. Né? Então, eu preciso crescer, eu preciso organizar, vender mais, tudo isso a gente consegue resolver junto. Tá? Se vocês precisarem, qualquer coisa que vocês precisarem, que vocês tiverem dúvidas, vocês podem pedir, está aqui nosso WhatsApp, está aqui o e-mail, está o site, enfim, é só chamar a gente, só conversar ali com a gente, que tudo a gente consegue ajudar para vocês fazerem isso aí, ou crescer, ou organizar, ou vender mais. Tudo isso a gente vai conseguir fazer. Espero que vocês consigam aplicar as coisas. Se precisarem de ajuda para aplicar, saibam que a gente vai estar aqui, tá? E eu agradeço pelo tempo de vocês. Tentei fazer bem rápido a apresentação para ela não ser muito longa, né? E quando tiver dúvidas, não deixem de me chamar, tá? Muito obrigado, um grande abraço para você.